Olá, sapientes, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para reagir a propaganda infantil. Não é que eu dei por mim, numa segunda-feira de manhã, a preparar o pequeno almoço da minha filha, enquanto lhe estava a dar o biberon no sofá, começa a dar um programa que se chama Teen Titans e começa a dar propaganda económica no meio da minha rotina matinal com a minha filha. Por isso, vamos reagir hoje um bocadinho a isso. Eu convidei aqui o Luís para me ajudar a reagir àquilo e vai ser espetacular. Antes de mais, não se esqueçam que nós somos patrocinados pela Prozis, por isso tenham aí em baixo código ZugaTV. Sintam-se à vontade para utilizar o nosso código para descontos na loja Prozis, onde vocês podem obter promoções até incorporando contos códigos. Sigam-nos no Instagram para estarem sempre a par. Luís, estás preparado para ver esta Vamos pouca lá. vergonha? Bora Vamos lá lá. então. Sem mais demoras, aqui vamos nós. Meu, vendeste as nossas coisas por dinheiro? Dinheiro? Ai, por que um duende deveria de querer dinheiro? Troquei-as por este ouro! Ele foi tomado pela avidez de ouro dos duendes. Sim, tão brilhante, brilhante! Mas não é para vocês, é meu! É todo meu! Não queremos o teu ouro! Pois, mas deviam! Vou restaurar o padrão ouro! Mas o que é ao certo esse padrão ouro? É um sistema monetário em que se mede o valor do dinheiro em relação ao ouro, patetas! Se me dizem que $1 vale 25,8 papitas de ouro, todos conseguimos perceber. Mas o maldito presidente Nixon, em 1971, tirou o país inteiro do padrão e desde então atribuímos o valor do dólar a uma taxa de câmbio livre e volátil! Uá! O dinheiro não está ligado a um objeto de valor específico, depende de números inventados e manipulados do mercado! Mas agora, eu e o meu ouro vamos livrar-nos da ruína financeira! E agora, Presidente Nixon? Haha, de volta ao padrão, bebê! O Beast Boy fugiu pelo arco-íris e foi para a Reserva Federal do Banco de Jump City. Ele está mesmo a tentar restaurar o padrão ouro. Não, se eu o puder impedir. Não fixar o valor da moeda, pá! Beast Boy! Ainda podemos resolver isto à bem. Quando eu estou prestes a estabilizar o valor da moeda, nem pensar! Não vais estabilizar nada. É tudo arbitrário. O valor do ouro pode ser manipulado por quem o produz. O quê? Por que isso haveria de me preocupar se eu tenho o ouro todo? Estás a trazer de volta o padrão ouro para a economia de forma unilateral. Não percebes? Se fizeres isto, serás igual ao Nixon. Acabaste de me chamar Nixon? Oh, obrigado, Robin! Meu, tinhas razão! A vida de doente é difícil! Não acredito que quase estraguei a economia, mano! Acontece aos melhores. Vá lá, vamos para casa. Podemos discutir as vantagens de um sistema de câmbio flutuante pelo caminho. Mais ouro! Então, Luís, o que é que achaste sobre este display de como os nossos impostos são ótimos para financiar este tipo de episódios especiais do Teen Titans aqui para crianças de quê? Isto são desenhos animados de 6, 7 anos, não é? Tu reparaste que eu cortei algumas partes para tornar o react mais simples, não é? Mas estamos a falar de uma pessoa que era o vilão, está a ser colocado como o vilão da história, quer voltar a trazer o padrão ouro, porque é péssimo voltar a trazer poder de compra às pessoas, pelos vistos. As crianças deviam saber que o ouro não nasce nas árvores, é preciso produção privada, é preciso minerá-lo, dá muito trabalho ir lá buscá-lo, é escasso e por isso é que a humanidade o selecionou. Enquanto que o tal sistema cambista é um monopólio estatal em que não há limite de produção de dinheiro e, portanto, a toda a hora o nosso poder de compra, o poder aquisitivo do dinheiro, não para de ser destruído, enquanto que se estivéssemos no tal padrão ouro horrível, o nosso poder aquisitivo nunca seria destruído. E acho que os números que temos aqui para mostrar às pessoas é eloquente do que é que estamos a dizer. Se olharmos aqui para este gráfico entre início de 2001, portanto 24 anos mais ou menos, para até 2025, a sessão de sexta-feira, da última sexta-feira, vemos que o cacau subiu 1059%. Okay? Só para terem uma ideia, subiu de $778 por tonelada para $9.014 por tonelada. Portanto, subiu 1059%.
Uma das coisas mais conhecidas, e não vamos agora ver todas, por exemplo, o petróleo, que estava $27 por barril no início de 2001, e agora, na sessão de sexta-feira, ficou a cotar um bocadinho abaixo dos $70. Só para termos uma ideia, o barril são cerca de 159 litros. Isto significou uma subida de 156%. Vamos agora ver o que é que teria acontecido se tivéssemos o tal horrível e padrão ouro. Portanto, praticamente todas as matérias-primas tinham caído a pique, se tivéssemos ouro na mão. A exceção seria para o cacau, que tinha subido 10%. Para termos uma ideia, teria subido de 90 gramas de ouro por tonelada e hoje custaria 98 gramas por tonelada. No caso do petróleo, que é talvez o mais conhecido, no início de 2001, 3,15 gramas compravam um barril de petróleo e agora apenas 0,76 gramas compram um barril de petróleo. Só para termos uma ideia, hoje uma grama corresponde a 91 gramas ou seja, preciso de $91 para comprar uma simples grama de ouro. Ainda não vai há muito tempo, estava a 50. Sim. Em questão em euros... Foi há 2 anos que estava a 50. Em euros é cerca de 87, 88 euros por grama de ouro. Portanto, o barril de petróleo no tal horrível padrão ouro tinha caído de 76%. Okay? Isto é preciso acabar com este mito de que as coisas estão a subir. As coisas não estão a subir, as coisas só estão a subir porque a moeda do governo não para de desvalorizar. E isto é uma forma, é um imposto oculto que o Estado nos impõe, para além dos impostos, em que eles imprimem dinheiro para pagar a despesa e depois subrepticiamente os preços com que a gente lida e os pobres são os mais prejudicados porque não podem ter coisas em ativos reais. O que é isso? Se o pobre não tem acesso a ter casas pagas, a barras de ouro, a Bitcoin, a ações americanas, etc., essas pessoas continuam a ver o valor a subir, não é? E não perdem património. No caso de quem ficar só em euros, todos os dias aquilo compra menos. Exatamente. Ou seja, aquilo que eles dizem ser a solução para tratar das desigualdades é, na verdade, o que mais resulta em desigualdades. E quando, por exemplo, o Robin lá nos desenhos animados estava a dizer, mas isso é completamente arbitrário, não vês que depois eles controlam o preço? Não. Ou seja, é tudo ao contrário. Eles agora é que controlam o preço, que o ouro era impossível controlar o preço, porque o ouro não é produzido por uma pessoa escolhida por Deus, pelos vistos, para produzir todo o ouro que existe no planeta. E o rapazinho também comete outro erro. Não sei se é por ignorância, mas não é propositado. Os produtores, e é por isso que o ouro foi escolhido, os produtores chama-se força monetária, e por isso é que uma moeda é escolhida. Por exemplo, o paládio, que é ou platina, é um metal mais escasso que o ouro, mas não tem força monetária. Porquê? Porque o ouro, mesmo os tais produtores, não conseguem manipular o preço. Esse vídeo tem uma mentira descarada, porque a produção de ouro anual, o que se minera, representa 2% do inventário de ouro que está na posse de milhares de pessoas e de governos e de bancos centrais, etc. Não é? Só representa 2% o que eles metem todos os anos. Precisamente, isso é que é força monetária, ou seja, os produtores não conseguem influenciar o preço. Exatamente. Ao contrário do paládio, por exemplo, que praticamente o que se produz anual é o inventário que existe. Porquê? Como tem uma aplicação industrial, nós não acumulamos, não há inventário, e, portanto, os produtores têm um impacto brutal no preço se decidirem inundar o mercado de uma quantidade. No caso do ouro, mesmo que eles tentassem, eles só representam 2% do inventário. Portanto, isso é mentira. E não é por acaso, só é selecionado pela humanidade o ouro precisamente por ele ter força monetária. A inflação do ouro é mínima. Os produtores têm zero influência no preço. Momento publicitário muito rápido. Não se esqueçam de vir aqui este link, loja.sugapodcast.com, onde podem adquirir merch fantástica, como esta t-shirt que eu tenho aqui vestida, ok? Até já, está na descrição. Eu estive a ver os números e em relação ao ouro, o dólar
teria uma inflação relativa de 565% nos últimos 20 anos, que foi os dados que tu mostraste mais ou menos aí 20 anos. Certo. Ou seja, 565% em relação ao ouro. Isto quer dizer que se estivéssemos em padrão ouro, estamos a falar de uma inflação real por ano de cerca de 28%. Isto é absurdo. Isto é absurdo. Ou seja, não só entrar no padrão ouro não seria trágico, como seria provavelmente das melhores coisinhas que podíamos fazer, seria voltar ao padrão ouro, porque isso foi tudo feito para nós conseguirmos, para eles conseguirem manipular o estoque monetário e conseguirem criar impostos escondidos, pelos quais Não, as isto é pessoas um parece que imposto. não sentem. Isto é um imposto, não é mais nada. Exatamente. Exatamente. Mas Tem um pronto, efeito e é uma muito bola de neve, e é uma bola de neve, porque eles criam estes impostos escondidos e depois usam estes impostos para financiar episódios como estes e perpetuar a propaganda de que este sistema é perfeito e maravilhoso. Este modelo é destrutivo para os pobres, porque os mais fortes são os primeiros a receber as novas notas, digamos, Isso. quem impresse, e beneficiam ainda de preços baixos e compram as coisas, e os pobres são sempre aqueles últimos a chegar às notas e já têm os preços todos inflacionados. Portanto, isto é Isso. destrutivo para os pobres, e é por isto que nós não paramos de ver uma diferença entre ricos e pobres que está sempre a aumentar. E Exatamente. ninguém diz a verdade às pessoas, porque é isto que está a acontecer. Não tem nada a ver com os pobres mais pobres e os ricos mais ricos, e aquela conversa que é preciso pôr mais impostos para atenuar estas diferenças, nada disso. Tudo isto está a surgir porque há inflação e os mais beneficiados são os que estão no topo da pirâmide, ou ligados Exatamente. Perfeito. Eu lembro-me, por exemplo, a Noruega, acho que foi no ano passado, tentou implementar uma taxa extra a fortunas elevadas e procurava com isso angariar 150 mil milhões extra. Não, 150 milhões extra, qualquer coisa assim. Não, deve do ser género. 150 mil milhões, ou coisa assim, não é? Porque não deve ser... Pronto. E eles procuravam ir mesmo a esses 1% e tirar-lhes ali tipo uma taxa extra, acho que era de 1,5%, que foi aprovada no Parlamento. O que é que eles conseguiram com isso? Conseguiram que grande parte dessa riqueza fugisse do país, por exemplo, para outros países como a Suíça, e em vez de ganharem 150 extra, perderam 350. Foi incrível. Isto é nas notícias todas na altura, e é isso que acontece. Porque quando nós começamos a usar os ricos para pagar pelas outras coisas todas, usar as pessoas bem-sucedidas para pagar pelas outras coisas todas, essas pessoas começam a desaparecer e procuram rapidamente sair do país. Não, Depois a classe média e alta começa a pagar, depois a classe porque média começa a pagar. o capital foge e o maior prejudicado é o pobre. Exatamente, porque onde não existe capital não existe investimento, onde não existe investimento não existe emprego, onde não existe emprego não existe competitividade e o pobre é que se lixa. Por isso é que os salários em Portugal estão horrivelmente baixos. Por isso quando vos disserem a desigualdade é horrível e a culpa é do capitalismo, vocês agora sabem que a culpa é do Estado que faz esta impressão de desenfreada e que na verdade eles é que ajudam os ricos, porque eles fazem parte dessa elite, ok? Nós não podemos estar aqui a fingir. Eles fazem parte dessa elite que detém da maior parte dos assets disponíveis, que só aumentam de valor quando a inflação dispara. Porque quem tem assets, quem tem stocks, quem tem ouro, quem tem assets a sério, não é? E não vive de cheque em cheque. Por exemplo, o Rolex. Isso, exatamente. Por exemplo, exato. Consegue aumentar o valor Há facilmente muita gente por causa que da usa o baixa do Rolex dinheiro. para se proteger da inflação. Não estou aqui a usar. Exatamente. Sim. A arte também está muito em voga. A arte também. Não é? Até carros de luxo, e são os ultra ricos. Por exemplo, o Ferrari GTO, que é o carro mais escasso do mundo. Agora não sei se é o mais caro, que é um carro antigo. Os leilões, cada ano, vão sempre fazendo máximos. Não é porque o carro vale mais, é porque o dinheiro não vale nada. Exatamente. E essa é a chave e era aquilo que nós queremos passar aqui. E também demonstrar este desplante e até distópico uso de desenhos animados para crianças para fazer este tipo de propaganda. O que é diabólico até. É diabólico. Isso é aquilo que nós no último episódio, Marco, eu contei que a diferença entre um mero bandido e um bandido estacionário, que foi aquele exemplo que eu usei, é que o bandido estacionário não só fica lá a roubar-te para sempre, como ainda vai tentar te convencer que aquilo é para o teu bem. Exatamente. E nada melhor do que tentar convencer as crianças primeiro, que são os mais inocentes. Olha, Luís, foi um prazer. Obrigado por teres feito este react aqui, este
este pequeno momento comigo. Malta em casa, deixem o like, comentem em baixo se já viram outros exemplos como estes. Eu apanhei este sem querer, mas provavelmente existem muitos mais. Espero que tenham gostado e até à próxima. Um abraço. Como vocês podem ver, a maior parte de vocês que assistem aos vídeos ainda não é subscrito neste canal. Portanto, se acham que este projeto de promover portugueses mais soberanos, livres e independentes do Estado paternalista que apenas os quer roubar e escravizar é digno da vossa subscrição, não custa nada, é só clicarem no botão aí em baixo.